Êxodo capítulo 10. Ontem nós vimos na nossa meditação sobre a quinta praga, a morte dos animais, também a sexta praga, tumores e úlceras, a sétima praga, chuva de pedras, e agora iniciaremos então Êxodo 10, a oitava praga, os gafanhotos. Aqui leremos: disse, pois, Yahvé a Moisés: vai ter com o faraó. Portanto, lhe obstinei as entranhas e o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize estes meus sinais portentosos entre eles, para que narres ao teu filho e aos filhos de teus filhos como zombei do poder que havia no Egito, e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios. Assim todos vós sabereis que eu sou Yahvé. Versículo 3. Moisés e Arão apresentaram-se, portanto, ao faraó e conclamaram-no, abre aspas, assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixe o meu povo sair em liberdade para que me preste culto. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o chão. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá ver mais o chão. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras de granizo vos deixou. Comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão os teus palácios e as casas dos teus conselheiros e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus antepassados, desde o dia em que vieram à terra até estes dias. Tenho dito, Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença do faraó. Tendo dito, Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença do faraó. Vamos voltar aqui no versículo 3, que eu vou ler a referência cruzada. Eu vou ler agora na ARC. Assim foram Moisés e Arão a faraó, e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10, está escrito: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhar, a etimologia hebraica, a palavra humilhar está relacionada com o termo humus, que significa, entre aspas, chão e terra, demonstrando que humilhar remete para alguém que se rebaixa. No caso, humilhar para o Senhor é aceitá-lo, é aceitar os preceitos e voltar-se para Ele. Humilhar é sujeitar aos preceitos do Senhor e obedecê-lo com alegria e sinceridade. E nosso padrão a ser seguido é o próprio Senhor Jesus, porque Ele foi humilde até a morte. Outra versão está: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem suas mãos, seus pecadores, e vocês que querem amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, purifiquem seus corações. Aflijam-se, lamentem-se e chorem, que o riso de vocês
se torne em pranto e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se na presença do Senhor e Ele os exaltará. Na outra versão está escrito: Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Voltando, tendo dito, Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença do faraó. Versículo 7. Os conselheiros de Faraó lhe sugeriram: até quando esse homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel para que sirvam a Yahvé, seu Deus. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruínas? Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença do faraó, que lhes disse: Ide, servi a Yahvé, vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado. Havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. Versículo 10. E o faraó afirmou: em verdade, precisareis mesmo de Yahvé quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isso é o que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença do faraó. E Yahvé disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham as grandes nuvens de gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam tudo a erva da terra, tudo o que a chuva de granizo deixou. Estendeu, pois, Moisés seu cajado sobre o território egípcio, e Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido uma quantidade imensa de gafanhotos. Versículo 14. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o seu território e eram demasiadamente numerosos. Antes desses nunca houve tais nuvens de gafanhotos, nem depois deles virão outras semelhantes. Vejamos só, Salmos 78, Salmos 78, 46. As lagartas comeram-lhes as plantas, e os gafanhotos levaram o produto de todo o seu trabalho. Na outra versão, enviou insetos para arruinarem as plantações e gafanhotos para comer as colheitas. Continuando, cobriram toda a superfície da terra e o território egípcio ficou devastado. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de granizo deixara. E não ficou absolutamente nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Pelo que o faraó convocou a toda pressa Moisés e Arão e declarou, abre aspas, pequei contra Yahvé, vosso Deus, e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e orai a Yahvé, vosso Deus, que leve esta praga mortal para longe de mim e do meu povo. Você veja só, a obediência a Deus dos não sinceramente convertidos contém sempre entre aspas, porém importante, ou uma clara disposição de fazer algo de bom, ou ainda pagar algum preço cerimonial a fim de se livrar, a fim de se ver livre das consequências do erro cometido. Aqui o faraó está apavorado com os poderes manifestos de Moisés, mas não reconhece quem é, os pecados que tem cometido, não reconhece quem é, não reconhece os pecados que tem cometido e principalmente não reconhece a pessoa de Deus, o Senhor Deus.
Yahvé, o Senhor Deus. Como todo pecador, prestemos atenção. A palavra de Deus nos ensina que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Nós precisamos nos arrepender e voltar ao Senhor. A Bíblia nos ensina como todo pecador, em todas as épocas e culturas, o faraó trata de racionalizar e minimizar as suas falhas, como um erro esporádico, um descuido, abre parênteses, ainda esta vez, fecha parênteses, e não percebe o abismo em que se precipita, sem a menor chance de se salvar e ser feliz sozinho. Continuando, versículo 18: E Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou a Yahvé. Então Yahvé fez soprar um poderoso vento do ocidente, que arrebatou todos os gafanhotos e lançou-os no mar vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Yahvé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou os filhos de Israel partirem. Observemos aqui que Moisés orou novamente e teve uma resposta do Senhor. Yahvé fez soprar um poderoso vento do ocidente, que arrebatou todos os gafanhotos e lançou-os no mar vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Yahvé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou os filhos de Israel partirem. A nona praga, trevas. Versículo 21. Disse Yahvé a Moisés: Estende a mão em direção ao céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas, que possam ser apalpadas. Versículo 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem mesmo deslocar-se de suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. Veja só, Deus é luz. Quando nós pecamos, nós estamos nos distanciando da luz do Senhor. E aqui nós vimos que por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Quando a pessoa pratica o pecado, ela está caminhando cada vez mais para as densas trevas, entende? Porque ela vai se afastando do Senhor, vai se afastando da presença do Senhor. E por isso que eu sempre falo que nós devemos nos humilhar perante ao Senhor, buscá-lo com força, para cada dia mais se aproximar do Senhor. Amém? Porque Ele é luz, nós precisamos dEle. Não tem como nós caminharmos sem Jesus, porque lâmpada para o meu pé, luz para o meu caminho é a Tua palavra. Jesus é a palavra de Deus em ação. Busquemos firmemente. Versículo 24. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: Ide, portanto, servi a Yahvé. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Veja só, é interessante notar como o ser humano é arrogante. Acha que pode negociar com Deus. Abre parênteses, parar de fumar, parar de beber, parar de se entorpecer com drogas, ou fazer qualquer outra coisa errada por uns tempos para conquistar a benevolência e os favores de Deus. Para por um tempo para achar que está conquistando o favor, a benevolência do Senhor. Com Deus não se barganha, com Deus não faz negócio. Tampouco é possível chantageá-lo psicologicamente. O faraó, desesperado, tenta seu quarto, entre aspas, acordo amistoso, fecha, acordo amistoso, abre parênteses. Os demais se acham em 8:25, 8:28 e 10:11. Vê-se
a cada momento, mas sem saída e forçado a conceder algo que acredita que possui e pode agradar o intermediário de Deus. Abre parênteses. É assim que muitos líderes religiosos se perdem. Acreditam que são empresários de Deus, fecha parênteses. Acreditam que são empresários de Deus e se perdem. O faraó, como muitos ímpios, está disposto a fazer, abre aspas, qualquer negócio, fecha aspas, menos entregar seu coração ao sincero arrependimento e amor obediente a Deus. Como muitas pessoas, como muitos ímpios, estão dispostos a fazer qualquer coisa, qualquer negócio, menos entregar sinceramente o coração arrependido, ao arrependimento e ao amor obediente ao Senhor. Ele quer apenas resguardar o seu orgulho e autoridade real, não compreendendo que o eterno poderoso Deus tem autoridade sobre todos os reinos dos homens. Apocalipse 19:16, Deuteronômio 4:32. Glória a Deus. Versículo 25. Contestou-lhe Moisés: terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos a Yahvé nosso Deus. Versículo 26. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras. Portanto, dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar culto a Yahvé, o Senhor, nosso Deus. E nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios até chegarmos lá. Versículo 27. Contudo, Yahvé endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-los partir. Então o faraó ordenou a Moisés: aparta-te de mim e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face morrerás. Replicou-lhe Moisés: será, portanto, como o disseste, nunca mais tornarei a ver a tua face. Na outra versão, e disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Vamos abrir Hebreus 11:27. Veja só. Eu vou ler um pouquinho antes aqui. Eu vou estar lendo o versículo 27 agora. Pela fé, ele saiu do Egito e não teve medo da raiva do rei. Pelo contrário, ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Na outra versão, pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Maravilha, né? A fé, a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento, aqui em Hebreus 11. Deixa eu ler o versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na outra versão, ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. Na outra versão, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a evidência daquilo que não vemos. Na outra versão, now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Veja só, em Hebreus 10:23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Muito bem, nós concluímos a leitura então de Êxodo capítulo 10. Mais tarde, permitindo Deus, com a permissão do Senhor, vamos ler o capítulo 11, onde Moisés anuncia a 10ª praga.